mostrar, irmãos, o que nós somos diante de Deus, para o mundo, e nós só deixamos o primeiro amor. Mas aqui a palavra de Deus fala que Deus deu uma visão a Paulo quando ele ia para Macedônia. E ele foi para aquele lugar. E ali, irmão, é uma cidade, irmãos, onde a palavra de Deus fala que esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o espírito imundo saiu. Eu quero perguntar para você, da maneira que você está aí fora, você que é cristão, você na igreja, você vai de um jeito, vai com a roupa toda adequada, vai todo jeito. Aqui no mundo você está, irmãos, trazendo umas vestes tão esquisitas que, se chegar um demoniado perto de você, você vai ter essa mesma fé. Você vai ter, o diabo vai te olhar e vai encontrar em você aquilo que ele encontrou em Paulo e Silas quando estava passando ali pela Judéia, né? Estava passando ali e a palavra de Deus fala que Macedônia prega em Filipo, Lídia, e Deus ali fala que Paulo, quando estava passando ali naquela cidade, estava ali já há vários dias, e Paulo sem entendeu porque Deus tinha mandado ele ali para aquela cidade. Mas a palavra de Deus fala, irmãos, que toda vez que Paulo passava ali naquele lugar, aquela moça endemoniada gritava: aqueles ali são servos do Deus Altíssimo. Irmãos, aquela moça tinha um espírito de adivinhação. E eu quero dizer para você, quando você está passando em certo lugar, quando o diabo te vê, o que é que ele vai dizer para você? Se você é servo do Deus Altíssimo ou você naquele momento está prestando a sua vida, o seu corpo para ser servo do diabo. Irmãos, me perdoe de estar falando isso, mas eu tenho que falar a verdade, irmãos, porque Deus está me falando. Porque, irmãos, nós temos que ter diferença. Irmãos, muitas das vezes não adianta, irmãos, nós ir por certos lugares bem adequado, mas quando nós estamos aqui fora, nós estamos andando de qualquer maneira, mas o diabo está te vendo, o diabo está te apontando. Se você pensa que o diabo não está vendo, não, se você realmente está servindo a Deus de verdade, sim ou não, fora ou dentro da igreja, ele está te vendo. E aqui a palavra de Deus fala dessa maneira, irmãos, que quando Paulo, Silas, Timóteo ficou ali, irmãos, pelo meio do caminho, porque ele precisava cumprir outras missões, a qual o Senhor a dar a ele. Então foi Paulo e Silas para aquela cidade. Aquela cidade, irmãos, que a palavra de Deus fala que tinha uma moça, irmãos, que ela tinha 13 espíritos imundos. Aquela moça, ela tinha 13 espíritos imundos. E aqueles espíritos fazia que ela tivesse o espírito de adivinhação. Ela adivinhava, irmãos, tudo aquilo que acontecia ali com todos naquela cidade. E a palavra de Deus fala que até aquele momento, quando Paulo e Silas passavam longe, ela gritava: isso aí são homens de Deus. Houve uma diferença naquela cidade. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que isso não é brincadeira. Isso é a palavra santa, fiel e verdadeira. Aleluia, Jesus. Paulo e Silas hospedam-se na casa de Lídia. Em um belo dia, Paulo chega para Lídia e diz: Lídia, até agora não entendi por que Deus me enviara a Macedônia. Logo, pois, Paulo e Silas saem pelo caminho para orar. E quando eles saem pelo caminho, encontra uma outra mulher, e essa mulher era escrava 2 vezes. Sim, ela era escrava 2 vezes. Primeiro, porque ela tinha vários senhores. A história diz que ela tinha 13 senhores.
Essa escrava dava muito lucro para seus senhores, mas seria porque ela tinha muitos senhores, porque ela era muito bonita, não era porque não era porque ela era possuída por um espírito de adivinhação. Por causa dessa mulher, seus senhores traziam um vasto, um vasto lucro para a cidade de Filipe, pois eles tinham que pagar imposto e era tão caro que ninguém daquela cidade tinha condição de arrematar seu serviço sozinho. Funcionava mais ou menos assim na escola hoje. Quem está é o sócio da empresa, cujo nome é Satanás, pulando de tal então todo o dinheiro que entrasse era para ele, por causa do espírito de adivinhação que estava naquela mulher. Ela era raquítica, anêmica, polida, por muitas vezes ela perdia o controle e ali em volta daquela mulher sempre aquela quilométrica fila que rendendo que ela adivinhasse algo. Então ela era escrava duas vezes. Então era escrava duas vezes. Então ela era escrava duas vezes. Primeiro, porque tinha senhores. Segundo, porque ela era oprimida por demônios, espírito de adivinhação. Era mais ou menos assim. Alguém aproximava e perguntava: ela adivinha tudo? Sim, tudo. E eu tenho que pagar alguma coisa? Claro, de graça aqui nada, ok? Quanto é? X, mas é muito caro. Então saia da fila. O próximo. Então, irmãos, olha para você ver como que aquela jovem era usada. Olha você ver como que aquela jovem era usada pelo inimigo. Aleluia, Jesus. Como que aquela jovem era usada pelo inimigo. E a palavra de Deus assim diz, irmãos, aqueles senhores ganhavam muito dinheiro através do espírito de adivinhação que possuía aquela mulher. Aquela mulher não deveria ter tempo nem para comer, pois servia a 13 senhores. Não é para qualquer um. E todos sabem que quando o espírito maligno oprime alguém, muitas vezes as pessoas não sabem de nada. Tem muita gente inocente na cadeia. Às vezes a esposa está discutindo com demônios perigosíssimos e pensa que está discutindo com o marido. Às vezes o marido está discutindo com os demônios perigosíssimos e pensa que está discutindo com sua esposa. Às vezes as pessoas estão discutindo com demônios e pensam que está discutindo com o patrão, com a patroa. A minha oração é para que Deus de Abraão abra nossos olhos, para que tenhamos visão espiritual. Aleluia, Jesus. Então é isso que Deus quer que cada um façamos, segundo a tua palavra, segundo o seu mandar. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus fala que aquela jovem, ela tinha, irmãos, um espírito de adivinhação. Ela tinha 13 demônios. Ela tinha 13 senhores, irmãos, ali na cidade de Filipe. Ela tinha 13 demônios. Imagina, irmãos, uma jovem possessa de demônio tinha 13 senhores, porque nenhum deles vendia ela um para o outro, porque o lucro que ela dava ali naquela cidade de Filipe era um ganho muito alto.
Então, irmãos, aquela moça, aquela jovem ali se encontrava cativa pelo diabo, ela se encontrava ali escrava de Satanás. E a palavra de Deus aqui diz, irmãos, que ela era uma moça bem bonita, era uma moça linda, maravilhosa, mas aquela moça, ela não tinha tempo para comer, ela não tinha tempo para beber. Então, irmãos, o seu parecer era de uma pessoa, irmãos, que tinha ali, irmãos, uma aparência, né, bem abatida, era uma moça muito magra, porque ela não tinha, irmãos, tempo para comer, porque aqueles 13 senhores, eles exploravam demais aquela moça, aqueles demônios, irmãos, explorava aquela moça, e aquela moça, irmãos, ela sofria muito porque ela tinha que seguir as ordens dos seus senhores ali em Filipe. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que eles levavam ela cada dia em uma cidade. Era muito famosa e vinha pessoas de vários estados, de várias cidades, de vários irmãos lugares para que a mulher adivinhasse a sua vida para ela. E a palavra de Deus fala, irmãos, que Paulo e Silas estavam ali naquela cidade de Filipe em contínua oração, aleluias, orando a Deus e Paulo esperando para que Deus falasse com ele por que Deus havia mandado ele ali para a cidade da Macedônia, chegasse ali até Filipe. E, irmãos, e Deus ali mostrava para Paulo e Silas o porquê que ele estava mandando Paulo para aquela cidade. E Paulo disse para Silas, Silas, agora eu entendo por que Deus mandou eu para essa cidade. E a palavra de Deus fala, irmãos, aleluia, Jesus, que aqui, irmãos, onde eu quero chegar com os irmãos, quero chegar com a igreja, quero chegar com o povo, quero chegar com o Brasil, quero chegar com os irmãos, com as irmãs, com a criança, com o jovem. Irmãos, a palavra de Deus é uma só. Sede santo como o Senhor Jesus é. Irmão, se Silas e Paulo não fosse santo, não estivesse com as suas vestes diferentes, não estivesse com suas vestes adequadas, irmãos, jamais, irmãos, Satanás reconheceria que Paulo e Silas eram homens diferentes que estavam andando ali em Filipe. Satanás jamais entenderia que eles eram diferentes. Então, irmãos, é por isso que a palavra de Deus fala que, e vendo seus senhores que a esperança de seus lucros estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça pública, na presença dos magistrados. Olha para você ver, irmãos, o que Satanás faz quando ele sabe que o homem de Deus está ali coberto da unção de Deus, está ali coberto da palavra de Deus, não somente a alma, espírito, mas também o corpo. Eles estavam ali como verdadeiro cristão. Eles podiam estar ali, irmãos, no meio de milhões e milhões de pessoas, mas você pode saber que o meu Deus, o seu Deus, mostraria para Satanás, no meio de 1 milhão de pessoas, que os dois era servo do Deus Altíssimo. E aqui é que a palavra de Deus fala que aquela cidade, ela tinha, irmãos, um povoado. E aquele povo, irmãos, eles praticavam atos, irmãos, que não era da vontade de Deus. Eles praticavam atos, irmãos, que não eram, irmãos, de acordo com a palavra de Deus. E então, irmãos, aqueles 13 senhores, né, que havia ali naquela cidade, ele levava aquela jovem ali no centro daquela cidade para que ela pudesse adivinhar o
o problema de cada um. Mas a palavra de Deus fala aqui que Deus, quando deu a visão a Paulo para ir para lá, irmãos, Deus sabia que ele tinha um resgate para fazer ali naquela cidade. Deus sabia que ele tinha que operar um milagre ali naquela cidade. Deus sabia que ele tinha que libertar aquela jovem ali naquela cidade, irmão. Ele não poderia continuar deixando que aquela jovem fosse tão explorada do jeito que ela era explorada há muitos anos, irmãos. E aqui a palavra de Deus fala, irmãos, que aquela cidade tinha 750, tinha 7.500 moradores, uma cidade de 7.500 moradores naquela cidade. E a palavra de Deus fala que Paulo e Silas oravam muito, irmãos, porque eles estavam ali a serviço do Deus Altíssimo, eles estavam ali a serviço do Deus Poderoso. E nós temos que estar também, irmãos, a serviço de Deus. Não importa o dia, não importa a hora, não importa a noite, não importa o dia. Porque Deus, quando Ele tem que trabalhar, Ele trabalha na hora que Ele quer. Aleluia, Jesus. Santo, santo, és o teu nome, Jesus amado. Santo, santo, santa, és o teu nome, Senhor. E Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe qual é o nosso objetivo, irmãos. Ele sabe qual é o nosso objetivo diante dEle. E a palavra de Deus fala bem, estão toda a cidade da Macedônia persuadida, toda a cidade dele guiada, fica submetida, que Satanás envia 750 demônios para perturbar cada vida e colocá-las contra Paulo e Silas. O diabo deve ter dito assim: quem dizer que eles começou a mexer comigo, quem dizer que eles começou a expulsar demônios, eu envio agora 7.500 demônios perigosos para a Macedônia, especialmente a cidade de Filipe, para acabarem com Paulo e Silas. Olha bem para você ver, irmãos. Então, quando, irmãos, Paulo e Silas está ali naquela cidade, a palavra de Deus fala que todo dia eles saíam ali na cidade de Filipe. E aquela moça, todo dia, ela gritava aqui dessa maneira. Está escrito aqui na palavra de Deus. Está seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, toda vez que ela via Paulo e Silas, ela gritava: esses dois homens aí que estão anunciando na cidade são servos do Deus Altíssimo. Aí teve um dia, irmãos, que Paulo, ele ficou assim, teve dia que Paulo, ele ficou assim, irmãos, falando assim: meu Deus do céu, como que Satanás sabe que nós somos servos de Deus Altíssimo? Aí que Paulo vem entender o porquê Deus mandou ele para aquela cidade pregar o evangelho de Cristo. Aí que Paulo entendeu o porquê Deus mandou ele pregar o evangelho de Cristo ali naquela cidade. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Senhor. E ali, irmãos, a palavra de Deus fala, quando aquela moça viu eles passando lá embaixo naquela rua, ela gritou: esses dois aí são servos do Deus Altíssimo. E Paulo disse: Satanás, em nome de Jesus, espírito de adivinhação, te dou uma ordem, sai dela em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala, irmãos, que aquela moça foi poderosamente liberta, irmãos, liberta daquela opressão maligna, liberta, irmãos, daqueles 13 demônios que faziam ela adivinhar, irmãos, faziam ela adivinhar as
coisa. Ela foi liberta, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Ela foi liberta porque Deus tinha um compromisso maravilhoso com aquela jovem. Em nome de Jesus, irmãos. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele transforma a maldição em bênção. Aquela jovem que era oprimida, ela, jovem magra, era um jovem que tinha um rosto, irmãos, bem decaído, um rosto bem abatido. Era uma jovem muito magra, era uma jovem que era explorada por 7.500 demônios, porque aquela população era a população de 7.500 demônios. Cada um chegava com seu dinheiro, fazia ali a fila para pegar, irmãos, perguntar a ela o que ia acontecer no futuro, o que estava acontecendo, perguntar a ela como seria. Mas Deus enviou ele Paulo e Silas para repreender aquele demônio. Ele foi repreendido em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala, irmãos, quando Paulo e Silas repreende aquele demônio, aleluia, Jesus. Paulo e Silas, parece até que vejo o Senhor Jeová olhando aquela nuvem negra de demônios saindo do inferno e dizendo: Miguel, manda agora 7.500 anjos para impedir o ataque destes demônios. Satanás, quando vê isto em direção a seus 7.500 capetinhas, eles dizem: aí não, Jeová, isto é covardia. Se for assim, eu mesmo vou contra Paulo e Silas. Jeová se levanta e diz: ah, então se prepara, Satanás, para me encarar. Observa bem que até então o relatório de Paulo era só bênção. Passei pela Capadócia e contei o percurso de Timóteo. Só bênção, nada de maldição. Satanás pensou: Paulo e Silas, então, muito triunfante em sua viagem. Vou colocar uma desgraça, uma catástrofe, uma derrota diante deles. Vou acabar com as suas viagens triunfal. Acabou? Foi só Paulo mexer no ninho de Satanás que o inferno se levantou contra ele. Paulo poderia muito bem ter dito assim: quer saber de uma coisa? Está sendo oprimida pelo diabo. O problema não é meu. O problema não é meu, não. É minha parente. Mas Paulo não, em vez disso, diz: não, o diabo está oprimindo essa pobre alma. Essa mulher anseia por liberdade. Eu sei que o diabo virá contra mim, mas vou libertá-la, vou desatar os nós que ela deu. Vou desfazer arapuca que o diabo armou. Paulo se meteu no plano de Satã. Por isso ele se levantou contra Paulo e Silas. E aí, irmãos, o que acontece? Quando Paulo e Silas pegam, irmãos, expulsa aquele demônio, a palavra de Deus fala, irmãos, que naquela província ali em Filipe havia, irmãos, 7.500 moradores, e aqueles moradores todos se levantaram contra Paulo e Silas, e foram os 7 chefes que pegavam aquela moça e viajava com ela em cidade em cidade para ganhar lucro com aquela moça, porque ela adivinhava as coisas, ela falava o que ia acontecer no futuro, no presente, no amanhã, ela falava tudo, e aqueles senhores não deram por satisfeito, e nem aquele povo ali daquela cidade se deu por satisfeito por saber que o
plano de Satanás tinha sido derrotado em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para os irmãos, você é Paulo e Silas ou você é aquele espírito de desviação que tem naquela moça que de dia você veste uma roupa bem apertadinha, veste um short bem curtinho, né, irmãos? Veste uma camisetinha ou veste aí aquela roupa escandalosa e sai de dia toda sexy, provocando aí os homens, as mulheres provocando os homens e os homens provocando as mulheres. É por isso que hoje, irmão, nós estamos vendo aí essa década que tem tantas mulheres gostando de mulher e tantos homens gostando de homens, porque a sexualidade está demais. As pessoas estão demais, irmão, mostrando, irmão, o seu corpo. As pessoas não estão importando com a sã doutrina da palavra de Deus. E o diabo tem encontrado brecha dessa maneira. Ah, não tem problema. Deus não está vendo isso, não. Mas o diabo está vendo, irmãos. O diabo está vendo. Se ele não estivesse vendo, ele não tinha visto Paulo e Silas passando na rua, lá embaixo, aqueles homens de Deus passando lá embaixo, e ela gritava, ali vai 2 homens de Deus. E Paulo pegou, repreendeu aqueles espíritos imundos que havia naquela moça, aqueles 3 demônios, e mandou eles sair. Eu pergunto para você, quando você encontrar com o demônio, com Satanás, você tem a certeza que você tem poder de expulsar ele da maneira que você está se comportando? Irmãos, muitas das vezes, irmãos, eu estou em certo lugar e vejo, irmãos, como os homens de Deus ficam até mesmo sem graça com algumas irmãs na igreja, que as irmãs com aquela saia tão apertada, mostrando a curva do corpo todinho, aquelas irmãs, irmãos, que aquelas blusas assim tão apertadas, mostrando a forma mostrando a forma da sua santidade, e os pastores, missionários, obreiros, padres, o mundo fica assim, olhando aquilo assim, e muitas pessoas, irmãos, não se convertem, muitas vezes por causa de maus testemunhos, irmãos, sabia disso? Irmãos, deixa eu perguntar para vocês uma coisa aqui. Uma vez eu estava conversando, eu não sabia, mas Deus foi me mostrando pouco a pouco. Eu estava ali na casa de uma mãe de terreiro, ela disse para mim o seguinte, que ela usa os irmãos na igreja para vestir aquelas calças bem apertadinhas, para que as irmãs sintam desejo. Ela que usa os irmãos assim, aquela pose, irmãos, aquela pose assim de um homem de idade querendo se mostrar ser um homem novo. E o homem novo querendo se mostrar ser um adolescente. Aquela roupa assim para baixo do umbigo, aquelas roupas assim todas escandalosas. E as irmãs com aquela saia bem apertadinha, bem arredondinha mesmo, aquela blusa bem arredondinha. Agora eu quero perguntar para você, você tem a certeza que quando Satanás te enxergar no meio da multidão, ele vai dizer que você é servo do Deus Altíssimo? Quando você estiver andando na rua, ele vai dizer que você é servo do Deus Altíssimo? Quando você estiver dentro do ônibus, ele vai dizer que você é servo do Deus Altíssimo dessa maneira? Ou quando até mesmo você estiver dentro da igreja, quando ele entrar lá, porque ele entra, porque ele é atrevido, ele vai, irmão, te envergonhar. Você não vai ter poder de expulsar esse demônio, porque ele está vendo que você está andando segundo a vontade dele, não a vontade de Deus. Irmãos, ir na igreja, ouvir a palavra, cantar louvores ao Senhor é muito fácil, mas eu quero ver você ir na igreja de verdade, irmão, para prestar um verdadeiro culto a Deus, de corpo, alma, espírito. Eu quero ver você verdadeiramente estar indo na igreja em santidade com o Senhor, mas santidade, irmãos, não somente dentro da igreja, mas aqui fora também, quando no seu andar, no seu vestir, no seu falar, dizer que muitas das vezes, irmãos, o inimigo, irmãos, não prepara laço para você, ele prepara. Irmãos, me lembro bem quando eu estava com o meu ministério, aleluia, Jesus, irmãos, que hoje, irmãos, eu estou no ministério, em outros ministérios, por quê? Porque, irmãos, com essa Covid-19, irmãos,
eu não tive como, irmão, continuar tentando ministérios, não tinha poucos obreiros no meu ministério, o aluguel estava muito caro. Então, irmãos, eu tive que fechar a porta, mas em 2 ou 3 semanas que eu já havia fechado a porta, começou o convite 19 e eu tinha ficado triste, mas Deus falou assim, ó, eu sei de todas as coisas, eu sei o que eu faço, eu provei o cordeiro. Irmãos, eu estava ali mantendo aquela obra em nome do Senhor Jesus, com a ajuda de algumas pessoas. E, irmãos, o moço foi, né? Queria aquele dinheiro e não estava entrando aquele dinheiro a qual ele queria. Então, irmãos, eu tive que fechar a porta. Mas eu fechei aquela porta, mas eu tenho certeza que Deus abriu outra porta em nome do Senhor Jesus. E ali, irmãos, quando eu estava ali no ministério, lá tinha umas moças que veio de uma cidade aí. Aquelas moças chegou na igreja, irmãos, numa santidade maravilhosa. Irmãos, com a roupa toda maravilhosa. De repente, irmãos, aquelas moças começou a entrar no WhatsApp, começou a entrar no Face e começou ali, irmãos, a mostrar, irmãos, as suas inocências. Começaram, irmãos, a mostrar suas inocências, o seu corpo, irmãos. Aí, irmãos, Deus me usou e eu cheguei perto de uma delas, falei com elas dessa maneira assim, ó, o Senhor manda te falar. Você tomar cuidado com a sua inocência, porque o diabo está querendo pegar ela. Então você não deixe, meu irmão, o diabo pegar a sua inocência. Mas o que foi que aconteceu, irmãos? Aquela irmã, ela não deu ouvido o que o Senhor havia falado com ela. Irmãos, passou poucos dias, aquela irmã, ela pegou, foi, irmão, postou-se lá no Facebook com esse tipo de roupa. Irmãos, ela ganhou, irmãos, mais, eu não sei de quantas curtidas de uma vez só, irmãos. Parece, irmãos, que o diabo levantou o bairro inteiro para curtir aquela jovem, porque, irmãos, ela já estava, irmãos, já o Espírito de Deus já estava já se afastando dela, já estava afastada do Espírito de Deus dentro da igreja. E quando, irmãos, ela foi, irmãos, foi indo, não vigiou, irmãos. Quando ela assustou, ela já estava no mundo, no reino do mundo, irmãos. Satanás brincou com ela, fez com ela o que quis, irmãos. E depois, irmãos, a verdade tem que ser dita, irmãos. Quando ela foi pro mundo e hoje, irmãos, aquela jovem, ela faleceu de uma enfermidade. Eu pergunto para Deus, Deus, o porquê que isso aconteceu? Eu não posso julgar. Irmãos, deixa esse papo pra lá. Porque, irmãos, é isso só que eu estou falando com irmãos. Quando nós saímos da santidade de Deus e passamos, irmãos, para a vaidade do mundo, irmãos, tu pode saber que o Espírito Santo de Deus já está afastando daquela vida. E quando ela vai ali para o mundo, ele já afastou mesmo. Aí ela começa a fazer tudo que ela não fazia antes. Se ela, irmãos, não vestia aquela roupa apertadinha, ela começa a vestir. Se ela não vestia aquela blusa apertadinha, ela começa a vestir. Se ela não vestia, irmãos, aquela calça apertadinha, ela começa a vestir. Irmãos, eu não estou aqui pregando, irmãos, doutrina de homem, não, irmãos. Eu estou falando aqui na palavra de Deus sobre Paulo e Silas, o porquê que aquela jovem reconheceu que eles eram servos do Deus Altíssimo, porque eles eram um homem diferente, eles vestiam como um homem de Deus, eles andavam como um homem de Deus. Quando eles estavam na igreja, irmãos, eles estavam cheios da presença de Deus, eles estavam cheios, irmãos, da graça, do poder, do conhecimento do Senhor. Eram homens, irmãos, que vigiavam de dia, eram homens que vigiavam de noite, eram homens que vigiavam até mesmo quando estava sozinho dentro da sua casa. Eram homens, irmãos, que pensavam dessa maneira: o homem não está vendo, não, eu estou sozinho dentro da minha casa, o homem não está vendo, não, mas Deus está vendo. Então, irmãos, eles tinham esse temor diante de Deus. E aqui a palavra de fala, Deus fala, irmãos, quando aquele povo aquele povo ficou sabendo que Paulo e Silas expulsou o demônio daquela moça, eles foi depressa até ali aqueles irmãos
Que até os magistrados disse para eles, ó, certo homens começou a acusar Paulo e Silas, a certo homens que estão fazendo isto, estão pregando outro tipo de evangelho. Eles fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo. Eles estão ali, expulsou o demônio da nossa escrava, né? Aquela mulher, aquela moça, ela era escrava daqueles 13 senhores e era escrava também de 13 demônios. Era escrava ali daqueles 13 demônios que havia no corpo dela, que é dom de adivinhação. E Paulo, pelo poder de Deus, expulsou aquele demônio, porque ele gritou: ali vem o servo de Deus Altíssimo. Então, Paulo de Silas pensou dessa maneira: mas como que essa moça pode saber que nós somos servos de Deus Altíssimo? Porque, irmãos, Satanás, ele conhece quem é servo de Deus. Satanás, ele conhece quando nós estamos na presença de Deus. Satanás, ele conhece quando nós estamos andando direito da presença de Deus. Satanás, ele conhece, ele sabe como nós devemos agir diante de Deus. Agir como uma mulher santa, como um homem santa. Não é aquele homem com aquela calça apertadinha, não é aquele homem que vai para a igreja sem o seu paletó, sem a sua gravata. Irmãos, não deixe, irmãos, o primeiro amor. Não deixe a doutrina do Senhor, irmãos. Não deixe que esse mundo venha tirar a sua inocência. Não deixe que esse mundo venha tirar a doutrina de Deus do seu coração. Não, meu irmão. Você é homem, você é pastor, você é obreiro, você é evangelista, você é diácono, você é presbítero, você é levita, você é um evangelista da palavra de Deus. Então anda conforme a Bíblia te manda andar, de acordo com a palavra de Deus. Você é uma mulher abençoada, você é uma mulher que quando você estava no mundo, você andava de qualquer maneira, você andava para mostrar para as pessoas lá fora que você era uma mulher que os homens se interessavam muito. Você é uma mulher que chamava atenção com a sua sexualidade. E Deus não quer isso, irmãos. Mas você, depois que você aceita Jesus, converte a Deus em espírito de verdade, você tem o espírito de Deus na sua vida. O que acontece? Você é uma nova criatura diante de Deus. Você não é mais uma criatura, você é chamado de serva e de servo, meus filhinhos diante de Deus. E a palavra de Deus fala, irmãos, que ali, irmãos, se levantou, irmãos, 7.500 pessoas naquela cidade ali contra Paulo e Silas. Quer dizer, irmãos, 7.500 demônios contra Paulo e Silas. E a palavra de Deus disse, irmãos, que aquelas pessoas começaram a levantar contra Paulo e Silas ali naquela cidade, irmãos. Naquela cidade ali, eles começaram a levantar contra Paulo e Silas. E a palavra de Deus fala, irmãos, que aqueles homens, irmãos, ficaram perturbados naquela cidade. Os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos põem costumes que nós não é lícito receber nem prática, visto que nós somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os seus magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. Aleluia, Jesus. Irmãos, aquela multidão, olha o que aqueles homens fizeram, irmãos. Eles mandaram que a multidão pegasse Paulo e Silas e levasse ali numa praça pública. Enquanto isso, um dos aqueles homens chegava no magistrado e levantava falso testemunho contra Paulo e Silas, falando que Paulo e Silas estavam ali fazendo tal coisa, isso e aquilo. Olha, Senhor, eles estão ali fazendo coisas que não é lícito fazer. E a palavra de Deus fala, irmãos, que aqueles 7.500 demônios, eu falo demônio, irmãos, pegaram Paulo e Silas na praça, irmãos, e começaram, irmãos, a chicotear Paulo e Silas, começaram a bater em Paulo e Silas naquela praça, ao vivo, diante de todo mundo, irmãos. Ele, Paulo, pegava, irmãos, dava glória a Deus. Silas dava: bendito seja o seu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. E aquele
aquele povo batia em Paulo e em Silas. Irmãos, imaginou, irmãos, dois servos de Deus sendo apanhados, sendo rasgados, aleluias, porque, irmãos, libertou uma alma da mão do diabo, libertou uma jovem da mão de Satanás. E eu creio, quando aquela jovem foi libertada, ela passou a comer, ela passou a ter tempo para tomar banho, ela passou a ter tempo para se vestir, ela passou a ter tempo para se cuidar, porque a Bíblia fala que ela é uma moça muito bonita, mas ela estava feia, estava uma moça, irmãos, muito abatida, ferida, porque eles usavam ela, não dava tempo nem para ela comer, vinha pessoas de longe para que aquela jovem adivinhasse para eles, o que ia acontecer, mas quando ela gritou e disse que aqueles homens que estavam passando lá embaixo eram servos de Deus Altíssimo, Paulo em alta voz gritou: eu te repreendo, Satanás, espírito de viação, sai daquela moça. E aquele espírito saiu, aquela cidade se revoltou contra Paulo, era 7.500 moradores, revoltou contra Paulo e Silas, e puseram a mão neles, e levaram eles a praça, e começaram os irmãos a chicotear Paulo e Silas naquela praça. E a palavra de Deus fala que Paulo e Silas, cada um deles tomou mais de 400 chicotadas. Eles ficaram todos ensanguentados, todos machucados. E Alabaciri me canta, assim, me queira e me anda. Oh, Deus de poder, Deus de vitória. Mas não importava, irmãos, que Paulo e Silas estavam ali, irmãos, sofrendo, apanhando por amor ao Evangelho de Cristo. Isso não importava, irmãos. O que importava, irmãos, é que eles estavam ali fazendo, irmãos, a vontade de Deus, aleluias, santo, santo é o nome do Senhor Jesus, irmãos, eles estavam apanhando, e a palavra de Deus fora, que aqueles irmãos magistrados mandaram lançar Paulo e Silas em uma prisão, aleluia, Jesus, santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus, mandaram lançar Paulo e Silas naquela prisão, e a palavra de Deus fala que eles puseram corrente aqui no punho, corrente no outro, corrente nos dois pés, e prender e mandaram aqueles guarda, os piores guardas, guardar ali na cadeia Paulo e Silas. E a palavra de Deus fala, irmãos, que Deus lá do céu, quando viu Equírio, falou dessa maneira: Satanás, você vem com 700 e 500 mil demônios contra dois homens, contra dois servos, contra dois meus, mas agora também em nome do Senhor Jesus vou mandar agora 7.500 anjos para os livrar daquela prisão. E a palavra de Deus fala que quando Deus viu aquilo, irmãos, Satanás estremeceu, ele teve que render de joelho e dizer que só o Senhor é Deus. E a palavra de Deus disse que Deus, irmãos, quando mandou aqueles anjos ali, Satanás teve que bater em retirada em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala que ainda Paulo e Silas estavam ali naquela prisão. A prisão antigamente, irmãos, era uma caverna escura. Era as piores, irmãos, era tipo assim, uma roda assim, uma caverna era tipo uma roda, e tinha uns buracos assim naquelas cavernas assim, tipo assim uma bola. Aquela prisão era tipo uma bola, e naquela bola eles faziam aquele buraco mais profundo, mais escuro, que tinha muitas coisas que quem entrasse ali para ser preso morria, porque era muito escuro, não tinha nem ventilação direito, e aqueles guardas tinham que ficar ali à porta, e eles tinham que ficar na porta, mas não, eles receberam ordem para ficar ali na porta da cela onde estava Paulo e Silas, amarrado com ferro, com aguilhões. Mas a palavra de Deus
fala que à meia-noite Paulo e Silas começaram a cantar e a louvar a Deus, começaram a cantar e louvar a Deus, e a palavra de Deus fala que todos ali que estavam naquela prisão começaram a ouvir o louvor de Paulo e Silas. Sire me canta, Sire me caia, Sire me caias, Raíla me Sire me queias. Muitas das vezes ele me caia, mas Sire me canta. Você tem preocupado tanto em mostrar a sua vida, você tem preocupado tanto de mostrar o seu QI, você tem preocupado tanto de mostrar aquilo que você não é para o mundo, você tem preocupado tanto com este mundo, você tem deixado que o espírito de Jezabel entre em seu corpo. Você varão, você varoa, mas o Senhor te fala com você nessa manhã. Toma posição diante de mim. Não seja santo somente dentro da minha casa, mas seja santo também aqui fora no mundo, que através do seu testemunho irei ganhar muitos para o meu reino. E ali a palavra de Deus fala que à meia-noite Paulo e Silas cantavam naquela prisão, e Deus mandou aquela legião de anjo, e de repente aquelas correntes foram estraçalhadas dos pés e dos braços de Paulo e Silas, e ali naquela prisão os anjos entraram, e a palavra de Deus fala que Deus abriu todas aquelas portas ali, irmãos, naquela cadeia, porque aquela cadeia era uma cadeia especial, aquela cadeia era uma cadeira que era feita para os piores marginais, mas Paulo e Silas não eram marginais, era servo de Deus Altíssimo. E Deus, quando dá liberdade, irmãos, quando há um servo de Deus, há uma serva de Deus, se ali se encontra preso na prisões 1000, por causa daquele um que serve a Deus fielmente, daqueles dois que servem a Deus fielmente, Deus abre todas as prisões e vai curando, vai libertando, batizando com o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que à meia-noite houve um grande terremoto naquela prisão, aleluias, e todas as portas daquelas prisões foram abertas, e a palavra de Deus fala, irmãos, aleluias, santo, santo é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias, santo, santo é o nome do Senhor Jesus, irmãos, e a palavra de Deus fala, irmãos, que houve um grande terremoto, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus fala que houve um grande terremoto e balançou todo aquele lugar, balançou toda aquela prisão, e aqueles demônios, aqueles 700 e 500 demônios que tinha ali batido, tinha ali espancado, cuspido, tinha ali chutado Paulo e Silas, aqueles demônios teve que ver a glória de Deus naquele lugar. E a palavra de Deus fala, irmãos, que o que aconteceu, irmãos, Paulo e Silas foram libertos daquela prisão e houve um grande terremoto. E quando, irmãos, aqueles 13 chefes que, irmãos, fazia aquela moça, irmãos, como escrava, eles não pôde suportar o poder de Deus, aqueles demônios teve que bater em retirada, e aquela prisão, todos que estavam ali foram salvos, e houve um grande terremoto,